Olá, como vocês estão? Prazer, meu nome é Eduardo Giovanelli, sou psicólogo cognitivo comportamental, atualmente pós-graduado aqui pela Universidade Paulista Unip Inter-CC. Atualmente também estou realizando pós-graduação em neuropsicologia pela Unifesp, sou psicólogo voluntariado do Colégio João Borges e também supervisor clínico e atualmente também estou na Associação Brasileira de Psicologia Cognitiva e membro aqui da Vida Mental. E hoje, nessa aula, iremos falar sobre o último passo, que é o quarto, em relação à conceituação cognitiva, que são os pensamentos automáticos, as crenças intermediárias e as crenças centrais. Vamos lá? Bom, pessoal, nessa videoaula de hoje, iremos começar falando sobre o PA, que são pensamentos automáticos. Primeira coisa em relação aos pensamentos automáticos que a gente tem que fazer com o nosso paciente é realizar a psicoeducação. Como você realiza a psicoeducação? Primeiro, saber o que são os pensamentos automáticos. Qual a fração de segundo? Eles são pensamentos que são mais conscientes ou não para a gente? Então, todas essas informações que você pode adquirir em livros, você pode demonstrar ao paciente para que cada vez mais ele se psicoeduque e também realize o seu próprio questionamento, se tornando seu próprio profissional. O segundo item, o pensamento, ele é disfuncional, que o paciente está trazendo, ou é funcional? Explicar para o paciente qual a diferença entre o funcional e o disfuncional. Lembrando, pessoal, não é que o funcional é certo e o disfuncional é errado. Não é essa a explicação. É uma explicação científica. Você tem que demonstrar para o paciente uma explicação que ele realmente entenda. Lembrando, sempre adotando ao estilo do paciente. Então, não adianta você ir com um arcabouço científico, às vezes, para um paciente jovem que só entende gíria. Por causa que, às vezes, ele talvez não vai se familiarizar com o seu estilo terapêutico. Depois que achou os pensamentos automáticos, quais são esses pensamentos automáticos? Como assim, quais são esses pensamentos automáticos? Primeiro, escreva em um papel exatamente qual é o pensamento automático que passa pela cabeça do indivíduo. Depois que você escrever esse pensamento automático, você conscientiza o paciente o quanto esse pensamento automático está influenciando muitas vezes através de algumas rotinas ou comportamentos ou até mesmo hábitos não funcionais para aquele paciente. Como você vai fazer isso? Falando para ele? Não, através do questionamento socrático. Lembrando, essencial, todos os profissionais que estão assistindo essa videoaula, saber mostrar para o paciente a diferença entre pensamento e emoção. Às vezes até nós mesmos, profissionais, não sabemos se a gente está tendo uma emoção ou um pensamento. E o paciente precisa dessa orientação, saber diferenciar isso. Então, há diversas literaturas que nomeiam as emoções. Por exemplo, o que é uma alegria? Quais são as emoções básicas? O que é uma tristeza? Quais reações no seu corpo quando você está triste? Então, tudo isso é essencial você passar para os seus pacientes. Como também, como trabalhar esses pensamentos automáticos? O que eu tenho que fazer? Após achar o pensamento, qual que é o próximo passo? Então, tudo isso de uma forma cooperativa e compreensiva com o seu paciente. O segundo seria o CI. O que é o CI? Crenças intermediárias. Primeiro, atribua a psicoeducação sempre. Todos os profissionais que estão assistindo essa videoaula, tenham em mente isso, pessoal. A gente tem que trabalhar a psicoeducação. Temos que psicoeducar o nosso paciente. Como a gente psicoeduca? Primeiro, saber exatamente o que é. O que é uma crença intermediária? Será que é só pensamento de ser, então? Será que não é mais específico que isso? Então, cada vez mais que você tiver esses questionamentos, atribua uma pesquisa mais científica para você tirar essas dúvidas, como também através de profissionais qualificados que podem te orientar em relação a isso.
Próximo item, realizar um questionamento socrático em relação a essas crenças intermediárias. Quando você realiza o questionamento socrático, você já vai estar mostrando para o paciente, de uma certa forma, qual é o impacto daquela crença intermediária na vida do paciente. E, de certa forma, você já vai perceber se é disfuncional ou funcional. A partir do momento em que você identifica que aquela crença é disfuncional, o que você terá que fazer? Trabalhar através do questionamento socrático para que o próprio paciente chegue naquela conclusão que é disfuncional. Só que antes, fazer uma psicoeducação do que é funcional e do que é disfuncional. E depois, como trabalhar essas crenças? Eu consigo trabalhar direto nelas? Ou não, elas são uma forma de intermédio, que elas estão no meio. Então, quanto mais informações o paciente vai tendo sobre isso, mais ele vai se sentindo capaz de mudar os próprios pensamentos e também as próprias crenças. Bom, o terceiro item diz em relação às crenças centrais. Óbvio que vocês puderam perceber que a primeira coisa que eu coloquei é a psicoeducação. Eu, Eduardo, falo que a única coisa que eu sei fazer bem exatamente é psicoeducação. E eu falo isso diante de vocês. Quando você consegue fazer uma psicoeducação boa, efetiva para o paciente, ele vai se tornando seu próprio psicólogo, através de materiais, através de planos de ação, entre outras possibilidades. Então, primeiro, fazer uma psicoeducação sobre as crenças centrais. O que são crenças centrais ou crenças nucleares? Que vocês podem pesquisar e vocês podem achar essa outra nomenclatura. O segundo item seriam as 3 crenças centrais. Quais são as 3 crenças centrais? Então eu coloco que são os 3 Ds. Por que são os 3 Ds? Por causa que elas começam com a palavra D. Quais são as 3 crenças centrais? Vamos lá. 5 segundos para vocês me falarem quais são as crenças centrais. Isso aí. Desamor, desamparo e desvalia. Algumas literaturas você vai achar uma quarta, que seria a desesperança. Mas se você pesquisar, de certa forma, a desesperança está atrelado ao quê? A desvalia. Você não está atribuindo um valor, às vezes, e por isso que você se sente desesperançado. Beleza? Terceiro item, qual delas faz mais sentido para o caso? Então, como você vai responder essa resposta? Primeiro, verificar as suas anotações em relação ao caso e buscar, através de um arcabouço científico, quais são os pensamentos correlacionados com essas 3 crenças. Então, existem diversos pensamentos em relação a determinadas crenças. Com as suas anotações, o que você irá fazer? Você observa as suas anotações, ele colocou este pensamento. Esse pensamento tem a ver com qual crença? Tem a ver com a crença de desamor. Esse pensamento tem a ver com a crença de desamparo. E você vai verificando qual a crença do paciente em relação ao caso. O quarto item, conscientizar o paciente em relação a essas crenças, demonstrando para o paciente o que essas crenças centrais estão intervindo em seu cotidiano. Lembrando, o foco nosso é se concentrar nessas crenças centrais. Porque as crenças, como eu já havia falado em videoaulas anteriores, é a raiz, é a sustentação daquela árvore, às vezes disfuncional. Você mudando uma raiz daquela árvore, o que acontece? Muda todo o estilo da árvore. E, às vezes, de disfuncional, ela passa a ser funcional. Aí você pode me perguntar, mas Eduardo, como eu vou fazer isso? Primeiro, estruturar as suas estratégias de intervenções. O que você quer fazer para atingir um determinado objetivo? Lembrando, não é uma coisa simples. Por exemplo, vou fazer isso e vou atingir esse resultado. Estique, coloque outros afazeres. Por exemplo, vou realizar a psicoeducação. Depois de realizar a psicoeducação, vou realizar o questionamento socrático em relação à crença central. Vou atribuir orientação guiada
para que o paciente ache a sua crença central. Se não funcionar, vou passar uma técnica justamente para orientação guiada. E, por último, atingir o seu objetivo. Então, você percebe que existem outros caminhos? Lembrando, plano A, B, C, D, E, F, G, tudo na manga. Se caso não funcionar, ou se caso você estruturar a sessão e, de fato, a sessão não saiu de acordo com o que você estruturou, você tem um plano A, você tem um plano B, você tem um plano C. Então, tudo isso, trabalhar e acredito que vai de encontro aí com a estruturar a sessão de uma forma mais estratégica. Tudo bem? Bom, para você que está assistindo essa videoaula, essa é a parte mais importante da videoaula. Que é o quê? É uma mina de ouro que você está vendo nesse slide. Porque são os passos que você precisa seguir para ter uma boa conceituação cognitiva. Primeiro, o que é? Crença central. Qual é a crença central que o paciente vem apresentando? Como essa crença central vai influenciar na crença intermediária? Como essa crença intermediária está influenciando nos pensamentos automáticos? Depois, em relação ao modelo cognitivo, qual é o pensamento do paciente que está gerando aquele comportamento ou aquela emoção que está influenciando a reação fisiológica que ele está apresentando? Terceiro, tríade cognitiva. O quê? Qual a visão que o paciente está tendo dele? Qual a visão que o paciente está tendo do outro, do mundo? Qual a visão que o paciente está tendo em relação ao seu futuro? Anamnese. O que é anamnese? Tudo aquilo que a gente retomou. Então, história de vida, histórico familiar, autoconceito, em relação à parte do trabalho. Anamnese. Depois da anamnese, a gente vai para o CID. O que é o CID? Classificação Internacional de Doenças. Então, você pega esse documento e verifica se o que o seu paciente está apresentando, através de tudo isso, vai de encontro com algum transtorno específico. Lembrando, não é sempre que o seu paciente que está vindo ao seu consultório em relação à demanda vai apresentar algum CID. Tudo bem? E depois que você faz isso tudo, você chega à conceituação cognitiva de fato. Bom, pessoal, só relembrando uma coisa, então, só para a gente finalizar essa aula. Lembre-se sempre, preste atenção nesse slide. Primeiro, observar a frequência. Qual é a frequência que o paciente está apresentando um determinado comportamento, pensamento ou emoção, ou até mesmo relação fisiológica? Qual a intensidade, o quanto isso, na verdade, está afetando ele? Porque às vezes pode estar numa intensidade X ou Y. Como é que você vai saber qual a intensidade? Uma escala de 0 a 10. Perfeito. Um excelente passo para você verificar em relação à intensidade. Em relação à duração, quanto tempo está acontecendo isso? É recente? Não. Foi desde criança? Buscar explorar mais em relação à parte da duração. Estratégias. O que é estratégias? O paciente atribui algumas estratégias nos momentos que acontece uma determinada emoção. Quais estratégias o paciente utiliza quando ele tem aquele pensamento? Ele tenta mudar o foco? Ele utiliza a estratégia compensatória disfuncional? E intervenções. Qual tipo de intervenção realmente está sendo eficaz? E, o último, impacto. Qual é o impacto disso tudo atrelado na vida do paciente? Bom, pessoal, espero que vocês tenham gostado dessa videoaula. Você mesmo, profissional que está assistindo essa aula, se você estiver interessado, eu recomendo o curso de pós-graduação na Unip, que eu fiz. Aqui vai ter algumas informações. Por quê? O curso, ele te dá a possibilidade de um arcabouço teórico muito bom. Também tem profissionais qualificados que trabalham através do questionamento socrático e orientação guiada também, assim como também preparar você para uma demanda maior de pacientes e você se sentir mais qualificado no seu trabalho e principalmente obter mais resultados. Bom, pessoal, se você estiver interessado, então aqui estão os contatos do Dr. Eude, como também da Unip. Basta entrar em contato com eles para mais informações. Vou ficando por aqui e um grande abraço para vocês.